Muito bem, amigos da tvvazealegre.com, estamos dando início, portanto, ao nosso primeiro quadro, que a gente está trazendo para vocês aqui, telespectadores do nosso canal. Papo de praça. Nada mais é do que o fato de você, às vezes, encontrar um amigo na praça e começar a bater um papo sobre a vida, sobre as coisas, sobre histórias, enfim. Hoje eu tenho a grata satisfação de começar esse quadro com Luiz Correia Leandro, figura importante aqui da nossa Várzea Alegre, que já deu tanta contribuição e que dá tanta contribuição para o desenvolvimento desse nosso município, e a quem eu quero agradecer desde já, por topar, aceitar esse convite aqui para estar com a gente hoje. Luiz, prazer reencontrá-lo, satisfação pela admiração que eu tenho por você e tantas histórias sobre você que a gente conhece em relação ao nosso município de Várzea Alegre. Está tudo bem? Está tudo bem, está tudo tranquilo e obrigado aí pelas palavras elogiosas. E é muito interessante esse seu trabalho e você focar exatamente esse papo na praça, né? E é honra para mim, honra para os moradores da Praça Santo Antônio e você ter iniciado exatamente pela praça, pela querida Praça de Santo Antônio, onde você fez como referência por já ter morado aqui. Então nós nos sentimos honrados. Pronto. Bom, aqui é a sua história, a sua vida não passa por aqui, ela está aqui nesse lugar, né? Exatamente. Eu nasci nessa casa aqui, que a gente não está vendo, mas eu posso indicar. Fica na rua Coronel Antônio Correia Lima, número 79. Eu nasci há um bom tempo, no ano de 1958. E fiquei nessa praça durante toda a minha infância, estudei em Fortaleza, retornei e trabalhei no Banco do Brasil durante um bom tempo, até num casamento em 94, eu sempre morei na praça. E hoje o que eu posso dizer é que não moro mais nesse bairro, moro no bairro Juremal, mas diariamente eu estou na praça de manhã, onde eu faço um atendimento sobre assuntos de previdência social, nessa mesma casa onde eu nasci, e à noite eu também estou sempre aqui. O meu irmão Carlos René mora e eu venho prestigiá-lo, venho bater papo, venho ficar com ele e também porque eu não esqueço a praça. Pronto. É engraçado porque ficou Praça Santo Antônio, mas na verdade é Praça Coronel Antônio Correia, não é isso? Esse é alusivo ao Coronel Antônio Correia, porque é o nosso bisavô. Praticamente a família Correia, ela não é originária daqui de Várzea Alegre, mas os Correias ficaram aqui nesse bairro. E aqui, pelo que se observa, é que existem umas casas até no modelo antigo, e o Coronel Antônio Correia tinha 7 filhas, e para ele construir uma casa para cada filha, e eles moraram aqui. Até que criaram os filhos até um determinado tempo, e depois eles seguiram a vida. Pronto. Agora, o que você sabe do Coronel Antônio Correia? Era aquele coronel mesmo, que a gente ouve falar das histórias do sertão? Realmente era. Inclusive ele fazia parte de um grupo de assessoramento, as ações que partiam lá do Juazeiro, até de Padre Cícero e tudo. E era um grupo como tem Lavras da Mangabeira, tinha um coronel aqui também. Ele não era coronel de Forças Armadas, coronel mesmo de entrado no treinamento e tudo, mas ele notabilizou esse nome de coronel pela importância que ele teve, pelo trabalho que ele teve, como é que se diz, até mesmo pelo o cuidado que ele tinha com as pessoas e a proteção que ele fazia para os seus. Uhum. Pronto. Nós temos aqui a capela de Santo Antônio. Será que era devoção do Coronel Antônio Correia, era devoto de Santo Antônio ou foi uma coincidência? Tudo Antônio? Não. Ele era devoto como a esposa dele, que é nossa bisavó, Maria Vitória. Ela era muito, muito religiosa e tudo, e tinha 7 filhas e um filho. E ela, por ser muito devota, era o sonho dela construir uma capela. E essa capela foi construída e seu Ferreira trouxe de Portugal a imagem de Santo Antônio. Então ficou conhecida aqui como Praça de Santo Antônio. Essa capela ela foi erguida em 1922 e, por sinal, no outro ano, né,
em 2022 estará completando 100 anos, centenário da Capela de Santo Antônio. Pronto, da geração de Coronel Antônio Corrêa para cá já são quantas? Coronel Antônio Corrêa, eu vou partir para minha família, diretamente focando o meu caso. Coronel Antônio Corrêa e sua esposa Maria Vitória, eles eram o pai de minha avó, Constância Corrêa. Constância Corrêa, a mãe de minha mãe, Maria Luísa. Aí tenho eu e tenho meu filho Leonardo. Mas em outras situações já tem, eu é porque casei bastante tarde e tenho um filho já com 25 anos. Mas pode-se dizer que tem ligações da família Corrêa que já está na 7ª geração. Uhum. Bom, você falou aí de Dona Maria Luísa, né, que também, seu Celino Leandro, são duas pessoas que também têm a vida intimamente ligada também aqui à Praça Santo Antônio, né? Eu lembro, inclusive, o menino, Dona Maria Luísa, cuidava das plantas aqui, tinha um cuidado danado, botava seu Luiz Cupira para botar a gente para correr quando estava quebrando as plantas, quer dizer, faz parte, né, daqui da história de quem passou por aqui, né? Você quando fez o comentário de minha mãe, minha querida mãe Maria Luísa Corrêa, que por sinal hoje, 7 de maio, ela está aniversariando. Minha mãe é do dia 7 de maio de 1923, então é uma honra estar fazendo esse programa numa data tão importante. Minha mãe realmente ela era muito católica e ela gostava muito de plantas. E você tocou nesse assunto, então eu vou falar dessa praça. Essa praça foi construída pelo prefeito Adelgides Corrêa, que ele foi prefeito de Vaza Alegre de 1951 a 1954. Então Adelgides construiu e nessa época aqui tinha praticamente umas árvores muito altas, muito bonita, que era o flamboyant, aí tinha o eucalipto e a gente intitulava outro de 7 copas. Então desde de 1953, mais ou menos, quando essa praça foi construída, aí quando o Pedro Sátiro assumiu pela primeira vez, ele fez uma reforma. Outros prefeitos mantiveram regularmente a praça, mas quem fez uma transformação grande na arquitetura da praça foi o prefeito João Eufrásio Nogueira, inaugurando essa praça nesse novo modelo no ano de 2004. Pronto. Inclusive, na minha memória, eu me recordo bem da arquitetura antiga, né? Os pés de eucalipto são inesquecíveis, né? Fazem parte do folclore aqui da praça. Já eram praticamente, não sei se centenários aqueles... Não era centenário porque essa praça foi construída em 1950 e tanto, né? 52, 53, 54. Mas hoje, se levarmos em conta de 50 para cá, já seria 60 anos. Eles ainda permaneceram como árvores durante um período de praticamente 50 anos. E atraiu o pessoal porque vinham pegar com certeza. Planta medicinal. Além da beleza, da altura, ainda era planta medicinal. Luiz, de toda essa história, como é que foi sua infância por aqui? A minha infância foi como a infância de todos os meninos. A gente tinha uma condição financeira bem razoável, mas mesmo assim a gente era amigo do povo da praça e eu brinquei com todos os meus amigos, indiferente da condição financeira que pudesse ter. Então foi maravilhoso mesmo. A minha infância aqui foi querida e o que eu posso dizer é aquela coisa, são lembranças que a gente tem, é passado que não volta atrás, mas finalmente eu tinha também uma mãe e um pai que eles eram muito educados e me criaram também dessa maneira que ainda hoje eu me porto como pessoa, me considero educado. Pronto, o que você herdou assim, a principal característica que você acha que você herdou de sua mãe e a principal característica que você acha que você herdou de seu pai, assim, que hoje você vê bem presente na sua personalidade? Olha, tem pessoas que acham bom dizer, eu sou honesto como uma virtude. Honestidade não é virtude, honestidade é uma obrigação que o ser humano tem. E meus pais foram muito honestos. Meus pais foram católicos, ainda hoje eu sou católico, eu não sou aquele católico fervoroso de ir à igreja, mas eu rezo, eu sou católico, apostólico romano,
De papai também, eu preservo a palavra, a honra, né? De você fazer isso, é o gesto amigo, solidário. São essas coisas que contribuíram demais para a minha formação. E a oportunidade que meus pais me deram de que eu estudasse, inclusive, e a Fortaleza, onde eu cursei uma faculdade de agronomia. Pronto, me recorda a figura de sua mãe, que eu, quando pequeno, vinha comprar leite aí na casa. Me recordo que a casa estava com as portas sempre abertas, né? E ela sempre muito generosa, educada. Era bem aquela figura de mãe que aconchegava realmente, recebia bem quem chegasse por ali. Era, minha mãe inclusive, ela até com uma idade nova, pode-se dizer, sempre que acontecia um falecimento ou uma doença séria que tinha que passar essa informação para os familiares, minha mãe era solicitada porque ela tinha uma maneira, ela sabia prestar a devida informação. Minha mãe também, ela tinha um compromisso de, na Várzea Alegre de outrora, a Várzea Alegre que era menos bairros, sempre que havia uma morte, mamãe ia rezar o terço, independente da hora. Então ela foi uma pessoa muito, muito católica que puxou a mãe dela, Constância, e a avó Maria Vitória. E a gente conserva isso, realmente, mamãe, ela era muito servidora. Ela já nos final da vida, ela sofria de depressão. Ela passava durante um ano, algum período com depressão, mas nos meses que ela estava boa, como diz o termo, ela descontava. Ela fazia suas visitas, repetia suas visitas. Mamãe gostava muito da palavra amiga. Ela fazia muito isso. Pronto. Seu Arcelino, um homem sempre muito bem, como é que eu vou dizer, voz firme, sempre muito educado, né, solícito também. Nos passava aquela figura daquele homem muito sério, sisudo, mas me parece que por trás não era bem isso. Ao conhecê-lo, a gente quebrava essa imagem, era mais ou menos Era isso. verdade. Papai realmente, devido à voz dele, ele aparentava ser uma pessoa, como de sisudo assim. Mas papai era simples, era uma pessoa cativa. Meu pai, ele nunca em toda a minha vida eu ouvi papai aumentando a voz. Papai nunca se dirigiu a semelhante nenhum, humilhando. Ele sempre respeitou, sempre tratou bem todo mundo. Papai foi muito paciente, durante muitos anos ele manteve aqui aluguel. Muitas vezes a pessoa não podia chegar com aluguel e pedia e ele entendia o que estava acontecendo. Papai era como um banquinho aqui também, ele emprestava às vezes um dinheiro, não era um dinheiro para se comprar um bem maior, mas era aquele dinheiro de uma necessidade. Então sempre ele foi prestativo, então ele era essa pessoa. Por mais que tivesse aquela imagem de ser muito sisudo, ele era uma pessoa que a todos que chegavam a ele, saía satisfeito, entendia. Meu pai entendia a posição da pessoa e ajudou bastante. Eu me orgulho de ter tido o pai, de ter tido a mãe que eu tive, porque duas características que fizeram em mim é exatamente essa palavra que eu chamo de solidariedade e no meu caso eu sou um voluntário, o voluntarismo que eu tenho também. Agora, seu Arcelino também ficou inesquecível sempre pela elegância, né? Sempre pelo cuidado com a vaidade, sempre pela postura, né? Com que se trajava, né? E com que se comunicava com as pessoas também, né? Era papai, eu posso dizer que eu fui ver papai de bermuda, como diz, ou até a gente usa assim, um termo calção, quando ele estava doente nos últimos 3 anos de vida dele. Mas nem dentro de casa eu vi papai para não ser de calça comprida. E ele não saía aqui fora para não ser de pano passado e camisa com abotoadura aqui. Então, pano passado, ele era muito elegante, papai. E ele fazia isso independente da temperatura, do clima e do local. A gente às vezes chamava para meu pai um churrasco lá num sítio que eu tenho na Cachoeira Danta e tudo, a gente naquela animação, naquela brincadeira, todo mundo bem à vontade, a maioria às vezes até sem camisa e papai... Na postura. Na postura mesmo, ele era essa pessoa. Que coisa boa relembrar tudo isso, né, Luiz? Coisa boa relembrar tudo isso, né? Trazer assim ao presente esse passado tão bom, né? Imagino que seja bom para você
poder revisitar o passado dessa maneira com tanta lembrança boa e lembranças confortáveis que são sua base de vida, né? Nonato, aqui tem um detalhe interessante. Muitos moradores dizem que os gestores, não só o gestor atual, mas os gestores de um modo geral, pelo menos dessas últimas 2, 3, 4 décadas, fizeram um pouco pela Praça Santo Antônio. É porque aparentemente essa praça ela é autossuficiente. A gente pensa que sim, porque ela sempre teve um bom calçamento, ruas largas, uma bela praça. Aqui nós temos uma capela. Em toda aquela crise de água que Vaza Alegre passou 30, 40 anos sem nós termos água suficiente, água, como diz, na torneira, a Praça Santo Antônio nunca faltou, porque os poços que supria a CAGES ficava aqui no bairro Praça Santo Antônio. Nós tivemos aqui desde a década de 60 já funcionando um posto de saúde. Por sinal, esse posto de saúde, Figueiredo Correia, é o maior posto de saúde de Vaza Alegre. Ele atende 6.300 pessoas cadastradas, um atendimento excelente. E é aqui na praça. Nós temos aqui também um colégio, que hoje é Centro Educacional São Raimundo Nonato, mas já foi um dos maiores e melhores colégios da região. Na época ele era vinculado à SENEC, Campanha Nacional de Escola da Comunidade. Esse colégio aqui ele foi construído com verbas adquiridas pelo deputado federal Figueiredo Correia. Para isso aí foi, na época, criada uma associação que também teve uma presença marcante do Adelgides de Figueiredo Correia, que ele era o presidente da associação. Foi construído esse colégio e a inauguração dele, Adelgides já não pôde estar presente e passou para o médico José Irã Costa. Então esse colégio aqui possibilitava aqui os filhos, mesmo em condição financeira boa, excelente, se for o caso, estudassem aqui. Era um ótimo colégio. Pronto. Também aqui na praça. Então a gente podia dizer assim, numa resumida, aqui nós tínhamos posto de saúde, nós tínhamos ruas calçadas, eletrificação, energia sempre teve aqui, como tem em outros bairros, mas a dificuldade que outros tinham de água nós nunca tivemos. Até a gente lembrar, alguém pode até dizer que não era bom falar, mas nós temos aqui um cemitério, o Cemitério da Saudade fica localizado no bairro. Temos essa capela e até há um questionamento sobre esse parque cívico São Raimundo Nonato, onde fica a lagoa. Eu considero pertencente ao bairro São Raimundo, ao bairro Praça Santo Antônio, enquanto que outras pessoas consideram ali como centro. Mas, para mim, faz parte da Praça de Santo Antônio. Muito bem. Luiz, qual a sua formação acadêmica? Eu sou formado em agronomia, que chama de engenharia agronômica. Terminei esse curso em 1982, não exerci a profissão em momento algum, porque ao concluir o curso em julho de 82, eu fiz concurso para o Banco do Brasil, tinha vaga aqui em Vaza Alegre, fui aprovado. E no mesmo ano de 82, assumi o Banco do Brasil, aqui mesmo na minha amada Vaza Alegre, e vim aposentar no ano de 2015 pelo banco e pelo INSS em 2018. Hoje eu sou um agrônomo que não exerce a profissão, sou um aposentado do Banco do Brasil, mas não deveria parar, e não parei. Já fui político, fui vereador 2 vezes, logrando êxito. Fui candidato a prefeito e em 96 nós não tivemos êxito, mas a vida continua. E hoje eu sou corretor de imóveis, sou avaliador de imóveis também e faço que eu considero para mim um belíssimo trabalho, que é a respeito da Previdência Social, onde nas quinta-feiras de 6h30 às 7h eu faço um programa na Rádio Cultura e diariamente, de segunda a sábado, eu faço o atendimento presencial aqui na Praça Santo Antônio. No momento,
o atendimento não está na totalidade aberto, dado o Covid, mas como eu passo amanhã na praça, quem chega aqui eu não resisto e mesmo mantendo o distanciamento, eu faço o atendimento. Eu amo esse trabalho que eu faço, é um trabalho voluntário, eu não cobro, mas eu me sinto bem, eu ganho em ajudar as pessoas. Em algum momento você foi professor? Não. Fui professor durante 16 anos, no Colégio São Raimundo Nonato e no Presidente Castelli. E o meu pagamento que eu deveria receber como professor, eu revertia em bolsas de estudo para alunos que não podiam pagar no Colégio São Raimundo Nonato. Pronto. Quando foi que a política entrou em sua vida ou quando foi que você entrou na política? Como é que foi isso? É fácil dizer, aí como é que é um bate-papo, eu devo gastar uns 3 minutos para fazer essa retrospectiva aqui. Permite? Pode ficar à vontade. Eu nasci em 1958. Nesse ano meu pai foi candidato a vereador eleito. 4 anos depois, em 62, meu pai foi candidato a prefeito, perdeu. Em 66, meu pai voltou a ser candidato a prefeito, não perdeu novamente, né? Em 70, o meu irmão Carlos Rendi foi eleito vice-prefeito. Em 72, meu tio Zé Aldimar, que mora 2 casas distantes da nossa, foi eleito vice-prefeito de Vaz Alegre. Em 1976, meu irmão Carlos Rendi foi novamente eleito vice-prefeito de Vaz Alegre, ficando até 82. Em 82, meu tio Otacílio Correia foi eleito deputado. Já tinha sido uma vez em 78 e foi reeleito em 82. Como em 82 só voltou a ter eleição em 88, eleição de prefeito, em 88 eu fui candidato a vereador, eleito. 92 candidato a vereador, eleito. 96 eu fui candidato a vice-prefeito, não logrei êxito. Em 2000, 2004, 2008 e 2012, meu irmão Carlos Rendi foi candidato a vereador, sendo eleito todas essas vezes. Em 2016, Carlos Rendi volta a ser candidato a vereador, mas dessa vez ele não consegue a eleição. Chegando ao ano 2000, pela primeira vez não existiu nenhum candidato de 58 até o 2000 dentro da minha casa. Mas a gente não sai da política, a política está, né, dentro da pessoa. Mesmo eu não sendo candidato, mas a gente trabalha para uma pessoa, dá uma ajuda a outra e tudo. Só que pela primeira vez existiu uma eleição de quando eu nasci que, direto ou indiretamente, eu não era candidato. Então a sua entrada na política foi natural, a política fazia parte da família? A política fazia, mas antes de meu pai ser candidato em 58, aí o Coronel Antônio Correia foi prefeito aqui naquele tempo que era eleito e voltava a ser eleito e era eleito e quando perdia eu creio que ele tomava e tudo. Aí meu tio Vicente Honório foi prefeito, Adelgides Correia foi prefeito, Hamilton Correia foi prefeito 2 vezes. Então a família Correia, mesmo antes de eu nascer, já vinha na política. Então, do meu nascimento, a entrada na política foi uma coisa natural. Como é que foi sua atuação na política, na prática, no dia a dia? Da época que eu fui vereador, eu cheguei a ser presidente da Câmara, eu não faltei a nenhuma sessão. E quando eu fui presidente da Câmara, que podia ser 2 anos ou 4 anos, eu só quis 1 ano. Eu podia ter continuado com mais 1 ano, mas quando terminou 1 ano, que nós tínhamos colocado isso na lei orgânica do município, ainda hoje na lei orgânica do município diz que a eleição seria só para 1 ano. Só que eu cumpri, outros não cumpriram, mas eu cumpri, só que eu poderia ser candidato novamente. E se eu fosse candidato, eu teria continuado sendo presidente da Câmara, mas eu cumpri a nossa lei orgânica do município, fiquei só 1 ano. E durante esse período que eu fiquei só 1 ano, todas as nossas sessões era com os 17 vereadores. Se faltasse, era descontado. E eu acho que minha atuação como vereador, eu já vinha fazendo esse trabalho que eu sempre fiz, que eu sempre faço e tudo. Eu trabalhava num banco, lá no banco, muitas vezes eu confundia o meu trabalho profissional com até mesmo essas ajudas que eu sempre tive. Como a gente diz, Luiz Correia sempre quebrou o galho, que a gente usa esse termo, né? E foi assim que eu confundia a política com o banco, eu ajudava ora na política, ora no banco,
E também eu fiz um trabalho de muita honestidade, creio também. Eu fui oposição, depois um mandato na oposição, outro mandato na situação. Sinceramente, eu gostei, mas eu não tenho saudade não, não voltaria mais não. A política não deixou saudade. Não, deixou não, deixou não. É muita preocupação, muita cobrança, toma muito tempo e às vezes não há reconhecimento. Por que você ficou com essa, digamos assim, não ficou com saudade? Não, eu não fiquei, porque é o seguinte, o que fazer? Eu poderia hoje, nessa última eleição, ter sido candidato. Devido a fazer o programa já, não faltou incentivos, mas eu tenho certeza, como esse trabalho que eu faço, ele é muito útil, porque se eu atendo aqui, eu faço uma média, dentro da normalidade, eu atender em torno de 15 a 20 pessoas por dia. Se você atender 15 durante 6 dias úteis, dá 90 pessoas, no mês dá 360. Num ano, seria 3.600, seria com uma faixa de 4.000 pessoas eu venho atender num ano. Não quer dizer que seja 4.000 pessoas distintas. Pode ser que tenha um que venha 20 a 30 vezes. Mas significa dizer que, em média, adentra aqui a sala onde eu atendo 4.000 pessoas durante o ano. Mais interessante que, se for saber quem são essas pessoas, é do lado A, do lado B e do lado C. E creio que se eu fosse político, eu seria tendencioso a vincular um trabalho mais para uma ala que eu pertencesse. E aqui eu tenho a oportunidade de atender indistintamente qualquer pessoa de Várzea Alegre. E qualquer pessoa sabendo desse meu caráter, sabendo dessa minha postura, eu tenho dia aqui que eu atendo 10 pessoas, como eu conheço todo mundo aqui, é como se eu dissesse, então, hoje só veio pessoas politicamente contrário, né? Mas é muito bom, eu atendo, o pessoal confia, esse meu trabalho é um aprendizado, todo dia eu aprendo, chega uma pessoa, por mais humilde que venha aqui ao meu escritório, formula uma pergunta, se eu não souber na hora, que nem todo mundo é obrigado a saber tudo, né? Mas eu tenho a responsabilidade de anotar, de pesquisar nas fontes, que é de celular, esses sites aí, ligo para a Previdência, se for assunto relacionado à Previdência e banco, eu ligo para o banco. Então eu creio que eu faço um trabalho com muita responsabilidade. A prova é que eu já havia feito esse trabalho em uma outra oportunidade, aí depois eu fui transferido, parei, voltei a fazer agora a partir de 2015, pode-se dizer que 2015 já está com 6 anos, e até hoje eu nunca tive uma denúncia. Eu faço esse trabalho com uma parceria, são meus parceiros, os 3 sindicatos de Várzea Alegre, são meus parceiros as 2 rádios, e a rádio nova aí também, a Rádio Atual, se quiser ser parceiro, a gente é parceiro em tudo, como eu também tenho parceiro na prefeitura. Eu faço um trabalho porque a gente sempre precisa da ajuda, do aconselhamento de um semelhante. E eu tenho feito esse trabalho, graças a Deus. Agradeço demais a Rádio Cultura, porque inclusive, aqui uma propagandazinha que eu não sabia, num programa passado, eu lamentei devido a um problema técnico que existiu lá na rádio, o programa não foi transmitido via Facebook. E um primo meu, lá do Aracaju, informou ter assistido o programa. E eu disse, como? Ele disse, eu assistia através do Rádio Net. Eu não sabia, ou seja, você consegue localizar a Rádio Cultura e qualquer rádio do mundo diretamente por esse site do Rádio Net. Então, quando eu disse isso, não, mas não é só eu não, e meus primos de outros lugares, de Porto Alegre, de não sei aonde, assistem teu programa. E não assistem pelo Facebook, não assistem pela querida Rádio Cultura de Várzea Alegre. Luiz, como é que hoje em dia, você acha que o modo das pessoas, só para a gente terminar essa questão da política, o modo hoje de fazer política mudou muito da época que você era agente político ou continua parecido? Como é que é? Não, mudou bastante. Hoje a política é feita através das redes sociais. E eu te digo uma coisa, uma das maneiras também de eu ter deixado a política
ter deixado a política assim, como participante, o político eleito, certo? Eleito, o político atuante lá dentro. Foi exatamente um detalhe que eu tenho comigo. Se eu receber 100 elogios, 20 elogios durante um dia e uma crítica, eu vou dormir com essa crítica. Essa crítica supera todos os elogios. E infelizmente as redes sociais têm os fake news e as redes sociais possibilitam que qualquer pessoa desse país aqui faça uma crítica a você mesmo indevidamente. Mas ele faz aquela crítica, outra pessoa comenta, outro comenta e uma pessoa como eu, que dou uma devida importância, esse tipo de coisa não sai bem não. Não consegue absorver. Não consigo absorver. Uhum. Você hoje em dia tem se dedicado exclusivamente a esse projeto do social, do atendimento? Exatamente, tenho me dedicado a esse projeto e eu sou um estudioso. A gente diz o seguinte, não sei quem é doutor em determinada área. Aí diz, aquela pessoa é especialista na área da medicina, especializou em determinada coisa. Fez especialização naquela parte do corpo humano. E eu costumava dizer, eu nunca quis fazer carreira no banco, na parte gerencial, porque eu sempre quis estar ao lado dos meus pais aqui, certo? Para mim fazer carreira eu teria que sair daqui, de Vaz Alegre, do Cariri, às vezes até do Ceará, quem sabe. Então eu sempre fiquei, mas no final já para sair com uma média de aposentadoria melhor, eu fiz uma gerência média e terminei numa situação bem razoável. Aí, a esse trabalho que eu quero dizer é o seguinte, eu me dedico tanto que eu cheguei em algum momento a dizer, se eu entendesse de Banco do Brasil 10% do que eu entendo de Previdência Social, hoje eu não era nem gerente, eu era diretor do banco. Porque eu estudo Previdência Social de manhã, de tarde e de noite. Toda vez que eu abrir um site que tiver qualquer informação sobre Previdência, eu leio. E afora isso, eu fico buscando tudo de Previdência. E qualquer pergunta que a mim seja formulada, ela não é pergunta besta. E se eu não tiver aquela resposta naquele momento, eu não sei dizer para a pessoa, eu acho, eu penso. A partir do instante que você me procura para tirar uma dúvida, não tem sentido nenhum eu dizer para você que eu acho. Você veio a mim, você se dirigiu a mim para ter certeza, ter convicção daquilo que Luiz Correia vai falar. Então, para isso aí, eu tenho que estudar. E eu estudo muito. E se eu não tiver certeza daquela pergunta, eu peço paciência, mas eu tenho a responsabilidade de lhe dar um retorno. Eu tenho feito isso. É por isso que eu digo, a Previdência Social é um aprendizado. Toda hora eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo com a pessoa mais simples e mais humilde. E eu gosto muito de fazer isso, não me cansa. A prova é que durante agora, o período da pandemia, quando eu não pude atender presencialmente todas as pessoas, eu coloquei o meu Zap, que a gente usa assim num termo mais resumido, o meu Zap e o Facebook à disposição de qualquer pessoa para formular qualquer pergunta. E graças a Deus eu tenho respondido. Então não me cansa de jeito nenhum. Tem dias que eu chego, dia de quinta-feira, quando eu faço o programa, às vezes eu vou dormir 12 horas respondendo 40, 50 perguntas que as pessoas fizeram no meu Zap e eu respondo. Mas eu respondo com uma satisfação tão grande, porque eu posso não resolver o problema, mas pelo menos eu direciono o caminho. Da mesma maneira que eu fico feliz em dar uma resposta para uma pessoa que o benefício foi concedido, foi aprovado, eu fico triste quando eu tenho que dizer que o benefício foi negado. Eu vivencio aquela pessoa. Que coisa boa. Resumindo aí, para a gente não deixar de fora dessa nossa conversa, a passagem pelo banco, como é que foi essa atividade profissional? Não, a passagem pelo banco eu considero muito boa, porque a maior parte do tempo, tirando 5 anos e 3 meses,
que eu trabalhei fora daqui, nos meus 34 anos para mim me aposentar, foi todo em Vaza Alegre. Então pode-se dizer que 29 anos eu trabalhei em Vaza Alegre. E eu tive a felicidade de trabalhar, nunca eu tive um processo, eu não tenho saído do banco sem nenhum processo e consegui fazer as duas coisas, fazer o trabalho de bancário e poder fazer esse meu trabalho de voluntário. Quantas vezes tinha que renovar uma senha e a pessoa não poderia, não é correto isso, mas eu fazia, eu assumia a responsabilidade. A pessoa chegava e dizia, minha mãe, não sei quem, que eu conhecia, não pôde vir ao banco. Ou se pudesse, a gente tinha que fretar um carro, tal. Aí precisa renovar a senha dela. Eu disse, eu conheço sua mãe e eu renovava. Então eu fiz isso, mas Deus me ajudou tanto, que nesses 29 anos de Vaza Alegre, eu fazendo esse trabalho, não consegui nenhum processo e creio que não saiu uma pessoa magoada com o meu trabalho. Muito bem. Luiz, vamos voltar um pouquinho então aqui para a Praça Santo Antônio. Certo. Durante tanto tempo, depois de tanto tempo, a pessoa cria raiz ali onde ela vive, onde ela mora, e obviamente que ela acaba por passar tanto tempo naquele lugar se despedindo também de muita gente, ou seja, muitos vizinhos e amigos aqui também que já partiram, que já foram embora, mas que deixaram aquela lembrança, né? Cada rua dessa aqui tem uma figura, tem uma história, né? Para homenageá-los, você conseguiria de cada uma dessas ruas falar de um deles que marcaram assim a sua vida, em homenagem a todos os outros? Rapaz, a Praça Santo Antônio eu considero da usina para cá, né? E iniciava logo com seu avô, né? Começava com seu Raimundo Gibão, era uma figura, Raimundo Gibão. Aqui nós tivemos Pedro Meno, nós tivemos João Duarte, meu avô Quinco Anório, e é como diz, teve essas pessoas que eu conheci aqui, Dona Joana Machado, então são pessoas que fizeram parte, aqui teve Dona Altina, que é a mãe da Albertina, da Rita e tudo, meu tio Zé Odimar, meus pais, a Celina Liane e tudo. Então tem tanta figura aqui, a que a gente chama figura carismática, figura que fizeram parte dessa Praça Santo Antônio. E o que eu quero também aqui, ao mesmo tempo, é dizer que esse bairro, essa Praça Santo Antônio, pelo menos essas ruas aqui que a gente observa, é um lado aqui esquecido. Alguém pode dizer, é um lado que a gente pode até dizer um tanto feio, inacabado. E o porquê que existe isso? É exatamente porque os proprietários antigos dessas casas, eles não querem se desfazer das casas, mas também não tem o porquê, não se acham também na obrigação de reformular, de consertar, de conservar, de construir ou reconstruir a casa. Então eles querem manter com as características que elas tinham na época, que é onde guarda essas lembranças. Então desse lado de cá, essas casas aqui, a gente vai lembrando, são todos de familiares. Meu, Correia, que mora em Fortaleza. Agora, recentemente, é que houve algumas negociações e a gente espera que seja construído para que essa praça, lógico, que era o sonho nosso aqui, era de voltar a ter moradores dos dois lados aqui e que cada família pudesse assumir uma área aqui para a gente ter um jardim, porque você observa que a praça ela está relativamente abandonada. Culpa de quem? Culpa-se o poder público porque não está mantendo, como se diz, praça. Quando você fala em praça, simboliza aquele negócio de plantas, de flores, de roda e tudo. Mas também culpa dos moradores que não ajudam a preservar esse patrimônio que nós temos. Pronto. Então essa é a praça, mas ela, com tudo isso, eu não deixo, eu amo essa praça. E como é que você vê essa mudança de geração de pessoas? Seus contemporâneos, né, alguns se mudaram, foram embora, outros partiram para a eternidade, enfim, e aí vai se renovando, né? A gente percebe, por exemplo, da minha época, quando eu chego aqui, eu reconheço poucas caras, né?
Imagino que você também tem essa sensação muito mais forte. Tem, a minha geração de 58, eu ainda tenho alguns amigos aqui e tudo, mas familiares mesmo. Quando se diz da família Corrêa daqui de dentro, que daqui da Praça Santo Antônio, hoje nós resumimos a Luiz Corrêa, Carlos Reni, Maria Hélia e Constância Corrêa. E o resto da família toda foi para Rio Grande do Sul, São Paulo, 80% Fortaleza, e é um direito mesmo. A família tinha que crescer, os filhos, os netos e tudo, e estudar e tocar a vida para frente. Mas aqui ficou o quê? Aqui ainda tem muitos amigos da minha infância. Graças a Deus ainda moram aqui pessoas que a gente vê no dia a dia, que uma vez ou outra a gente relembra de fato aqui, naquele tempo que as crianças tinham mais oportunidade de brincar, a gente brincava mesmo, porque não existia celular. A gente saía de manhã de casa, voltava na hora do almoço, saía depois do almoço, voltava de tarde, isso era a coisa mais natural do mundo. Mas eram brincadeiras de paz, eu aqui na Praça Santo Antônio, eu não conheço aqui violência, crimes bárbaros, não, de jeito nenhum. A gente brincava, havia aquelas brigas que são coisas naturais de criança, da época e tudo. 10 minutos depois, um dia depois, estava tudo na maior amizade, maior paz. Eu tenho sim, alguns amigos ainda daquela época, mas de familiar diretamente só foi esses que eu enumerei. No final do ano ainda tem o jogo solteiro contra casado, tem aquela festa toda, não tem mais, o campo lá no Baixio ainda existe. O que tem de tradição ainda? É o seguinte, a gente tinha uma tradição aqui, que esse campo pertence a um terreno que é meu hoje, né? E o campo ainda existe, só que com essa pandemia também parou. E durante muitos anos eu estive à frente, inclusive coordenando. No período entre Natal e Ano Novo a gente fazia um jogo que era o Natal da Praça, que dava muita bebida, que era solteiro, casado e um termo que a gente chama de amancebado. Foi durante muitos e muitos anos, e mesmo quando eu deixei de participar diretamente, ainda existiu. Eu creio que ainda hoje existe sim, com certeza, só que ano passado já não existiu, né? E a gente espera que esse ano possa acontecer. E outra coisa também tradicional que nós tínhamos aqui na praça durante muitos anos, mas já está com 6, 7 anos que parou, era na Semana Santa, que a gente fazia um Judas aqui, um pau de sebo e outras brincadeiras. E a Praça Santo Antônio ficava, como diz aqui, com até milhares de pessoas. Muito bom, é uma tradição, fazia parte da Secretaria de Cultura do município. Eu não sei por que parou. Certo. Do que Luiz Corrêa tem saudade assim forte da Praça Santo Antônio? Primeiramente meus pais, né? Meu avô Quincanori e tudo. A minha família, meus primos diretamente, principalmente aqueles que tinham idade parecida com a minha. Eu tenho muita saudade. E eu tenho saudade dos amigos que partiram, né? De muitos amigos que partiram em busca de trabalho e muitos não retornaram mais. Inclusive eu tenho parentes que estão bem de situação e estão ausentes daqui da Vaz Alegre da Praça há 30, 40 anos e eu não vejo justificativo do porquê. Mas também de amigos que partiram para uma outra vida, né, que é lamentável acontecer isso deixa muita saudade. E hoje eu vou dizer que a gente vive de acordo com a dança, né? Enquanto tinha aquelas brincadeiras que a gente tinha, hoje ela está mudada, né? Está trocada, porque uma criança com 3, 4 anos, ele entra nas redes sociais com o celular, enquanto eu só fui conhecer praticamente uma outra cidade com 12 anos, uma criança com 3 anos já andou em todas as galáxias, né? Então essa é a vida, isso me deixa muita saudade e tudo, foi um tempo muito bom. Mas naquele tempo, hoje as brincadeiras, hoje não se enquadraria, não daria mais certo a brincadeira daquele tempo. Pronto. Bom,
Inclusive você que está vendo esse vídeo agora, se você é contemporâneo aqui do nosso entrevistado, Luiz Correia, e você tem algum lugar aí desse Brasil, desse mundo afora, e quiser deixar um comentário, dizendo: ô Luiz, vi seu vídeo, estou aqui, eu gostei muito da entrevista, lembrei muita coisa que você falou aí da Praça Santo Antônio, enfim, fique à vontade aí para a gente também ter esse feedback, saber até onde nós conseguimos chegar, né, com essa entrevista. Luiz, eu queria agradecer a você pela disponibilidade, desde o primeiro momento que eu lhe falei da possibilidade dessa entrevista, de poder abrir seu coração um pouquinho, contar um pouco da sua história, contar um pouco da história aqui da Praça Santo Antônio, que são coisas que se fundem, né? A praça faz parte da sua história, da história da sua família, a família faz parte da história da praça, a família, um nome forte que deu e tem dado a sua contribuição aqui para o progresso de Várzea Alegre, as personalidades da sua família que marcaram tanto a época e que você, né, a sua família que está presente aqui ainda, continua mantendo isso vivo. Então, eu quero agradecer muito, né, porque eu fui uma das pessoas que compartilharam disso pessoalmente aqui quando criança na Praça Santo Antônio, e marcou muito a vida da gente, todos nós que passamos por aqui. Então, agradeço demais por você nos permitir revisitar o passado, contar um pouco da história e contribuir com esse nosso trabalho, que nada mais é do que contribuir com a história de Várzea Alegre, deixar registrado aí algumas coisas, algumas passagens que eu acho importante que a gente mantenha essas raízes vivas na cabeça das pessoas, para que essas novas gerações conheçam um pouquinho do que a gente passou, do que a gente viveu e como é que essa cidade se construiu, né? Eu agradeço demais, para mim é uma honra estar aqui com você pela sua história, em todas as esferas que você ocupou, em todos os cargos pelos quais você passou, só deixou aquilo que seu pai e sua mãe lhe ensinaram, a questão da honradez, e me parece que seu nome é praticamente sinônimo de servir, você gosta e ama servir. Essa é a impressão que eu tenho desde pequeno, quando eu e meu colega Hélio, ali, filho de seu João Vitorino, ali da Rua Nália Correia, íamos para a escola aqui Zé Correia, você tinha um Fusca, não sei se era verde, ou amarelo ou vermelho, não sei, e vamos pedir uma carona Luiz Correia, você nos levava até o banco, né, e a gente ia feliz da vida porque estava andando de carro, né? Para nós era como se fosse um passeio no parque, né? Então faz parte da nossa história. Eu agradeço demais por compartilhar com a gente isso aqui, viu? Tudo isso. Você perguntou o que é que, da questão de lembrança de minha infância, ou lembrança da praça e tudo. Eu quero só frisar que hoje, nessa data, estaria acontecendo o novenário de Santo Antônio. Mesmo assim está acontecendo, mas não nos moldes como era antes da pandemia, né? Que a gente tinha aquelas barracas e tudo, era a capela lotada. Mas essa capela que vai fazer 100 anos, ela é mantida pelo pessoal daqui da praça e coordenada por minha prima Maria Hélia. E era uma coisa, porque durante muitos anos era minha mãe quem tirava o terço, na época do novenário. E eu sempre estava presente. Então é uma coisa que marcou muito esse período, não só da minha infância, mas enquanto mamãe esteve lá tirando o novenário, eu já um rapagão, como diz o termo, eu estava lá presente. E olha que coincidência da gente vir ter essa conversa hoje, né? Que você disse que seria aniversário dela, é isso? É, exatamente. Minha mãe hoje estaria fazendo, se estivesse viva, 98 anos, dia 7 de maio. Seu pai completaria 100 anos? Meu pai completou 100 anos agora no dia 28 de fevereiro, foi o centenário de meu pai. Eu postei no Facebook algum histórico da vida de meu pai, porque ninguém poderia nem fazer missa, né? Que a gente estava naquele período, principalmente fevereiro, que o negócio estava muito acentuado, a crise do Covid, né? Mas graças a Deus teve uma receptividade muito boa, muita gente compartilhou, muita gente fez comentário e provou que realmente meu pai teve, né, uma fase da vida que agradou tanto a nós familiares como aos amigos dele, tanto daqui de Várzea Alegre como parente e amigo por esse Brasilzinho, onde meu pai conheceu pessoas. Luiz, eu quero desejar aí muita saúde, muita felicidade, muito mais sucesso e vigor para que você possa continuar servindo as pessoas com esse gosto que você tem de servir as pessoas, que é uma das suas características, e deixá-la à vontade aí para suas considerações finais aqui, desde já dizendo da minha gratidão, em meu nome e em nome de todas as pessoas que vão assistir esse vídeo. Nonato, é como você mesmo disse, que está iniciando esse bate-papo na praça, exatamente pela Praça Santo Antônio. Que honra
Eu sinto-me honrado, como também nós, conterrâneos, moradores da praça, nos sentimos honrados e tudo. E aqui continua sendo sua casa. Sim. Muitas vezes a gente precisa, a gente sai, a gente vai para outro bairro, como eu hoje moro no Juremal, adoro lá o bairro Juremal, mas as minhas raízes continuam sendo na Praça Santo Antônio. Se eu não tiver o que fazer, eu invento. Eu venho para cá, eu tenho que vir e me sinto bem quando estou aqui. Por quê? Estou aqui com o Hélio passando, aí passa uma outra pessoa, passa Machado, passa Antônio Zelino, passa você, passa outra pessoa, e a gente vê aquela pessoa e naquele momento a gente lembra passagem da vida da gente. E eu quero agradecer por você ter me feito esse convite. E eu falei alguma coisa da praça, a gente fala resumidamente e tudo, mas essa praça é um histórico. Essa praça é uma coisa de 100 anos, que pelo menos de uma geração que a gente tem mais ideia, que foi a do Coronel Antônio Corrêa, da época de 1920, quando ele dirigiu o município aqui como prefeito, essas coisas todas. E dizer para você que estou às suas ordens. Faço parte de um trabalho na Rádio Cultura, sei da importância que você tem para a rádio, esse seu trabalho também, não só esse, mas todos os trabalhos que você toma à frente é sucesso, porque você é um cara íntegro, você é um cara sério e tudo, é um amigo, e vamos tocar para frente. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. E a você que nos acompanhou, portanto, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário, fique à vontade aí para dar o seu like, né, fazer alguma crítica aqui sobre o vídeo, se quiser, fique à vontade também. Estamos aqui à disposição para levarmos para você aquilo que a gente tem de melhor aqui em Várzea Alegre, que são pessoas como Luiz Corrêa, que são pessoas que praticamente doaram e doam a vida pelo município, sempre naquilo que faz, nas suas atividades e até no seu tempo fora das atividades, né, profissionais. Então, é por isso que essa cidade é como é, por isso que a gente gosta tanto dela e por isso que a gente tem tanto amor por esse lugar, porque existem pessoas assim como Luiz Corrêa, né, que sentem amor por essa terra e pela sua gente. Obrigado a você que nos acompanhou, até uma próxima oportunidade, fiquem com Deus, cuidem-se e a gente se vê por aí, se Deus quiser. Tchau, pessoal.